Olá pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de um puxa-saco de crochê que eu fiz aqui em barbante e que tá super bonito. O vídeo de hoje é especial porque é uma aula exclusiva do Clube do Crochê e vai ficar por aqui por pouco tempo. Você sempre vai encontrar ela no Clube do Crochê junto com mais de 280 aulas de crochê exclusivas. Confira o link na descrição e aproveita para compartilhar logo esse vídeo com quem você sabe que gosta de crochê antes que seja tarde. Vamos para a aula? Bom, pessoal, para a gente começar aqui, a gente vai precisar da flor Alice, que eu já ensinei para vocês em outra aula. Na aula da flor, eu ensino a fazer de duas maneiras, com uma argolinha ou duas argolinhas. A gente vai precisar das duas argolinhas para a gente poder fazer aqui a nossa peça. Então, você já sabe o que vai ter que fazer, que aliás é o modo como eu ensino mesmo no passo a passo. Eu só falo como faz, né, para fazer só uma argolinha, que serviria para as folhas. Então, você já sabe que vai ter que fazer do jeito que eu mostro lá no passo a passo, com as duas argolinhas aqui, tá ok? Que a gente vai precisar para poder fazer aqui, para dar início aqui ao nosso trabalho. Tá bom? Então, faça a florzinha e volte para a gente continuar aqui com o nosso passo a passo. Depois que você já tiver a flor finalizada, a gente vai pegar aqui o barbante cru e vai fazer a laçada inicial. Vamos passar por qualquer um dos cantinhos aqui da nossa flor. Vamos passar por essa segunda argolinha aqui, a argolinha que está desocupada. 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. E mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui na próxima argolinha e vou colocar aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço e vou colocar novamente o cantinho, 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. A gente vai fazer assim a volta inteira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vai passar aqui com pontos baixíssimos para dentro aqui do cantinho do leque. Aqui a gente vai subir 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. Vamos colocar mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, a gente fez aqui um cantinho, leque em cima de leque. Uma corrente vem aqui no próximo espaço, vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, vou colocar novamente 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui no cantinho a gente vai colocar novamente aquele leque de 3 pontos altos.
2 correntes e 3 pontos altos. Então, a gente vai ter cantinho em cima de cantinho. E entre um canto e outro, a gente vai ter aqui uma corrente, um bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, um bloco de 3 pontos altos e uma corrente, tá ok? E assim a gente vai seguir trabalhando por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo e arrematamos o fio. Aqui a gente já terminou o nosso módulo com a flor, tá ok? Então, o nosso módulo flor tá finalizado. Agora a gente vai aprender o módulo sem a flor. Nós vamos fazer então com o fio na cor vinho. Vamos fazer a laçada inicial e 6 correntes. Um ponto baixíssimo na primeira correntinha, fechando aqui esse círculo. 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos. A gente vai ficar com um bloquinho de 3 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntinhas que a gente fez. 2 correntes e 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Duas correntes e um ponto baixíssimo aqui em cima dessa terceira correntinha, onde a gente iniciou aqui a nossa carreira. Assim a gente fechou a carreira. Agora a gente vai passar com pontos baixíssimos até esse próximo espaço aqui de 2 correntinhas na base. A gente vai fazer 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos no próximo espaço, 2 correntinhas e 3 pontos altos ainda no mesmo espaço. A gente vai seguir fazendo isso a carreira inteira. Em cada cantinho, a gente vai colocar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Entre um leque e outro, uma correntinha. Vou trabalhando assim, então, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo e arrematamos o fio. A gente ficou assim com esse quadradinho ao fim dessa segunda carreira. Agora, com o fio verde, a gente vai fazer a laçada inicial. Vamos passar por qualquer um dos cantinhos. 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. A gente ficou assim com esse cantinho em cima do cantinho da carreira anterior. Uma correntinha, venho nesse próximo espaço e vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, que é um canto, e vou fazer aqui um cantinho também.
3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai fazer isso por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo e arrematamos o fio. Agora aqui com o fio cru, a gente vai fazer a laçada inicial e vai passar por qualquer um dos cantinhos. 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço e vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço, vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço e vou colocar o cantinho, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai poder prender um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. Mas eu não vou fazer isso ainda porque o nosso módulo sem flor, ele vai ser assim, desse jeitinho. Mas nesses módulos aqui, a gente já vai fazer essa carreirinha do cru, fazendo a montagem, ou seja, unindo esses módulozinhos sem flor aos outros módulos. A montagem, ela vai ser feita unindo aqui, de modo bem certinho, canto com canto, bloquinho com bloquinho, bloquinho com bloquinho e canto com canto. Se você quiser fazer essa montagem, essa união com costura de mão, você pode, mas eu vou ensinar aqui um jeito de já fazer essa montagem por essa última carreirinha aqui do cru. Então, antes de terminar a carreira, aqui nesse quarto leque, 1, 2, 3, quarto leque, eu vou fazer metade do leque, 3 pontos altos, uma correntinha. Venho aqui no cantinho do módulo que já tiver feito. Isso vale tanto para esse módulo de flor, quanto para esse módulo sem flor também. A montagem vai ser a mesma, tá ok? É só vir aqui e colocar um ponto baixíssimo. Uma correntinha e termino aqui de fazer esse cantinho, esse leque. Coloco aqui os 3 pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui nesse próximo espaço e vou colocar um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e vou colocar o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no espaço, ponto baixíssimo. Uma correntinha, prendo aqui um ponto baixíssimo, nesse último bloquinho, e vou passar com pontos baixíssimos até aqui o espaço. Prendo um ponto baixíssimo no leque do módulozinho que já tiver feito. E aqui eu arremato o fio. E aí a gente vai ter feito essa união, unindo aqui cantinho com cantinho e bloquinho com bloquinho.
Agora a gente vai fazer mais 2 módulos desse daqui, o módulo sem flor, e sempre na última carreira, ou seja, nessa carreirinha aqui do cru, a gente já vai fazendo a montagem, tá ok? Eu vou fazer e volto para mostrar a vocês como vai ficar. Aqui então, pessoal, eu já fiz a montagem, um módulo de flor e 3 módulos sem flor. A gente vai fazer a união daquele jeitinho que eu falei, tá ok? O primeiro eu uni aqui ao módulo da flor, o segundo módulo que eu fiz eu uni aqui do outro lado do módulo da flor, e o terceiro módulozinho ele vai unir com esse e esse módulo, tá ok? E aí a gente já começa aqui essa carreirinha do cru fazendo aqui a união, vem trabalhando aqui unindo, essa partezinha a gente não une com nada, só trabalha aqui no módulo, aqui a gente faz a união de novo, e aqui a gente termina o módulo sem fazer união nenhuma também. E aí a gente fica com esse formato aqui, que já fica no formato circular para a gente poder fazer as nossas carreiras em carreiras circulares também. Aqui então a gente vai pegar o fio cru e vai fazer a laçada inicial. Eu vou começar a minha carreira pelo lado de trás aqui da peça, para as carreiras ficarem aqui, o início das carreiras ficarem aqui pro lado de trás. Vou começar aqui por qualquer espacinho antes da união entre os módulos. Então, eu vou começar aqui. 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço ainda. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço onde eu tenho a união entre um módulo e outro, e vou colocar aqui no meio um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e vou colocar novamente esse leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai trabalhar assim a nossa carreira inteira, sempre colocando num espaço um leque, aqui no outro espaço uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aí no próximo espaço um leque. Com esse detalhe de que aqui nas uniões entre um módulozinho e outro, isso vai acontecer em toda união, tá? A gente vai contar esses 2 espacinhos aqui como se fosse um só, tá ok? E aí a gente vai trabalhando assim por toda a nossa carreira. Lembrando sempre que aqui na união a gente vai contar como um único espacinho. Aqui então a gente coloca um ponto alto e segue trabalhando sempre dessa maneira aqui, tá ok? Vou assim a carreira inteira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo, vai passar aqui com pontos baixíssimos para dentro aqui do nosso leque. A gente vai fazer nessa carreira leque em cima de leque e ponto alto em cima de ponto alto. Então, a gente vai subir aqui 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto e mais
2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha e vou colocar ponto alto em cima de ponto alto. Mas o meu ponto alto a partir dessa carreira vai ser um ponto alto em relevo pegando pela frente. A gente vai laçar aqui a agulha e entra no ponto puxando ele aqui para frente, pegando aqui pelo meio do ponto e puxando ele para frente. E só a partir daí a gente faz o nosso ponto alto normalmente, tá ok? Uma correntinha, venho aqui em cima do próximo leque e vou colocar leque sobre leque. Uma correntinha, venho aqui em cima do próximo ponto alto e vou novamente pegar aqui o ponto passando a agulha aqui por trás, puxando o ponto para frente. E aí sim a gente faz o ponto alto. Esse é o ponto alto em relevo pegando pela frente, tá ok? A gente vai fazer toda a nossa carreira desse jeito aqui, fazendo toda a volta até o fim da carreira. A gente vai fazer a nossa carreira inteira desse jeito aqui, colocando leque em cima de leque, e entre um leque e outro, a gente vai fazer uma corrente, um ponto alto em relevo, pegando pela frente, e uma corrente. E aí já faz o próximo leque, tá ok? Essa carreira a gente vai fazer, vai fechar aqui, e a gente vai continuar fazendo carreiras todas desse mesmo jeito, sempre colocando leque em cima de leque e entre um leque e outro uma corrente, um ponto alto em relevo pegando pela frente e uma corrente. Ao todo a gente vai ter 10 carreiras de leque a partir aqui do leque. Então essa foi a primeira carreira, essa está sendo a segunda carreira. A gente vai fazer então essa carreirinha, vai fechar. E aí, a gente vai subir mais 8 carreiras, todas sendo trabalhadas desse jeitinho que eu acabei de ensinar aqui. Leque sobre leque, entre um leque e outro, uma corrente, um ponto alto em relevo pegando pela frente e uma corrente. Eu vou fazer essas 10 carreiras, terminando essa segunda carreira, fazendo mais 8 carreiras desse mesmo jeito. E aí, eu volto para mostrar a vocês como ficou e continuar com o nosso passo a passo. Aqui então, pessoal, eu já fiz as 10 carreirinhas a partir aqui do leque. Então foi aquela primeira carreira, a segunda carreira que eu comecei com vocês e fiz as 8 carreiras seguintes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois dessas 10 carreiras, a gente vai fazer um biquinho de acabamento aqui em cima. Mas antes a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui do outro lado também. Então a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui desse lado, do outro lado também. E aí a gente vai começar com a laçada inicial, vai trabalhando aí os leques, enfim. Todo o processo que a gente fez aqui vai fazer do outro lado também. Observando também aquele ponto em que eu falei que sempre na união entre um módulo e outro, a gente vai usar esses 2 espacinhos aqui como se fosse um único espaço. E sempre nesse ponto a gente vai colocar um ponto alto. E aí aqui no próximo espaço um leque, tá ok? Aqui no ponto de união a gente sempre vai deixar o ponto alto. Então você começa a carreira no espacinho anterior ao pontinho de união aqui, tá? De um módulo com o outro. E aí, de preferência, começar aqui no lado avesso, tá? Ou melhor, na parte de trás da peça, como eu comecei aqui, tá bom? E aí começa, vai trabalhando as suas carreiras até ficar com 10 carreiras de leques, assim como a gente fez aqui, a gente vai fazer na parte de baixo também, tá bom?
Eu vou fazer e volto para mostrar a vocês como ficou. Aqui então, pessoal, eu já fiz também a parte de baixo. E aí a gente fica com esse desenho bem alinhado, tá? O ponto alto daqui fica com o ponto alto de baixo. E assim, os demais pontos, tá? O leque com leque, ponto alto com ponto alto, leque com leque, tá? Fica assim um desenho bem bonito mesmo. E, como eu disse, são 10 carreiras aqui em cima, 10 carreiras na parte de baixo também, tá? A mesma coisa que a gente faz em cima, faz embaixo. E agora, a gente vai aprender o biquinho de acabamento. O biquinho de acabamento também vai ser o mesmo, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Então, vocês já sabem que o que eu fizer aqui, a gente vai fazer também no outro lado do puxa-saco. A gente vai fazer aqui a laçadinha inicial com o fio verde. E vamos passar aqui pelo meiozinho aqui do leque. 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. Um ponto alto. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui em cima do ponto alto de base e vou colocar um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima dele. Uma corrente, venho em cima do próximo leque e vou fazer esse leque que a gente fez aqui, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. A gente vai trabalhando assim por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo e arrematamos o fio. Com o fio vinho, a gente vai fazer a laçada inicial e vai passar aqui por dentro do lequezinho. Vamos fazer aqui um biquinho com 3 picôs. Então, a gente faz 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. Um picô de 3 correntes, ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto, que vai ser essa nossa terceira correntinha. Um ponto alto e um picô. 3 correntes, ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto. Um ponto alto. E um picô. E um ponto alto. 3 correntes. Venho aqui no ponto alto que a gente tem entre um leque e outro. Vou colocar um ponto baixo em relevo pegando pela frente. Não laço a agulha, entro aqui puxando o ponto para frente e aí eu faço o ponto baixo. Três correntes, venho aqui em cima do próximo leque. E vou colocar novamente o biquinho com 3 picôs. Ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô e ponto alto. A gente vai seguir trabalhando assim por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai arrematar o nosso fio. Esse biquinho já tá prontinho. Agora a gente vai fazer esse mesmo biquinho na parte de baixo. Mas você pode fazer de duas formas diferentes. A primeira forma é fazer exatamente como a gente fez aqui, fazendo a voltinha inteira. A segunda forma é fazer só a partezinha em verde
fazendo assim, carreira circular. E a última carreirinha, que é a carreirinha do biquinho com o fio vinho, a gente pode fazer unindo aqui a parte de trás com a parte da frente. Desse jeito, a gente vai ficar com o fundo totalmente fechado. E aí a gente pode colocar a bolsa e tirar a bolsa só pela parte de cima. Desse jeito, é o jeito que eu vou fazer. Eu vou deixar essa partezinha fechada e vou fazer a parte de cima com um botãozinho. E aí vai ficar o nosso puxa-saco retinho assim. Se você quiser fazer com as duas partes abertas desse jeito e colocar uma fitinha de correntinha para poder fechar fazendo assim, você pode também, tá ok? Pode fazer das duas formas, tanto com a fitinha, que aí você vai fazer uma fitinha de correntinhas, no tamanho, né, fazendo aí uma volta inteira. O tamanho da corrente do cordão de correntinhas tem que ficar dando uma volta inteira e com um pedaço extra para você poder amarrar, fazer aí o lacinho. Você pode fazer desse jeito e pode fazer também do jeito que eu vou fazer, deixando a parte de cima aberta e a parte de baixo fechada, porque aí eu não vou precisar colocar o cordãozinho de correntinhas. O meu puxa-saco ele vai ficar assim, aberto, né? Não vai ficar enrugadinho aqui na parte de baixo e na parte de cima, tá bom? E aí, como eu já disse, você pode fazer do jeito que você quiser, mas eu vou fazer fechando a parte de baixo. E aí, para fechar a parte de baixo, a gente vai pegar aqui o fio vinho, vai fazer a laçada inicial. Vamos passar aqui por esse pontinho alto aqui, deixando o puxa-saco certinho, tá? A flor central, os dois módulozinhos aqui, um de cada lado, dobradinhos ao meio, desse jeito. E aí, fica um módulo inteiro na parte de trás também. Desse jeito, a gente vai passar aqui uma corrente para servir como primeiro ponto baixo, 3 correntes e o biquinho de 3 picôs em cima aqui do leque, mas a gente vai pegar os dois leques ao mesmo tempo, o da parte da frente e o da parte de trás. Faço aqui um ponto alto, um picô, o mesmo biquinho que a gente fez na parte de cima, a gente vai fazer aqui na parte de baixo. A única diferença é que a gente vai estar pegando a parte da frente e a parte de trás ao mesmo tempo. Então, eu fiz aqui o biquinho, ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto. 3 correntes. Venho aqui em cima do ponto alto, vou fazer um ponto baixo em relevo pegando pela frente, pegando novamente as duas partes aqui, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Três correntinhas, faço o biquinho aqui no próximo leque e sigo trabalhando desse jeito, sempre unindo a parte da frente com a parte de trás. Desse jeito a gente vai fechando aqui o fundo do nosso puxa-saco. Se você quiser deixar um espaço aqui no fundo para puxar o saco, né, as bolsas plásticas, por baixo também, você pode fazer aqui fechado e deixar aqui nesse espacinho do meio aberto. Como? É só você, em vez de pegar as duas partes, a parte da frente com a parte de trás, pegar aqui somente a parte da frente. E aí você vai deixar aqui
um espaço para você, de repente, colocar aqui um cordãozinho de correntinhas amarrado, né? Prendendo aqui essas duas partes aqui. E aí, quando você quiser, você abre e puxa a sacola. Essa é uma opção a mais, né? Para quem gosta de puxar a bolsa por baixo, ter essa opção também. Mas em cima vai ficar um espaço bem grande e aí a gente pode tirar por cima mesmo as sacolas, tá ok? Mas se você quiser, pode deixar esse espaço aqui embaixo também. É só fazer desse jeito aqui que eu falei, tá ok? Eu vou fazer a minha toda fechadinha, mas você pode fazer de acordo aí com o seu gosto. Chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo e arremata o nosso fio. Agora a gente já tem aqui o nosso puxa-saco bem fechadinho na parte do fundo. Chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixo aqui em cima do último ponto alto e arremata o nosso fio. Aqui então, pessoal, a gente já tem o nosso puxa-saco praticamente já finalizado. A gente já tá aqui com todos os biquinhos de acabamento feitos. E agora a gente vai só aprender aqui a fazer a argolinha para pendurar o puxa-saco e também uma partezinha que eu vou ensinar para vocês, que é um fecho, né, pra gente poder colocar o botão e fechar aqui essa parte de cima, não ficar assim solta, né, tão aberta. Aqui então, pessoal, a gente já tem os nossos biquinhos de acabamento finalizados. A nossa peça já tá linda, mas ainda faltam alguns detalhes pra gente terminar mesmo o nosso puxa-saco. Eu vou ensinar agora pra vocês a recobrir a argolinha pra gente pendurar aqui o nosso puxa-saco e também o fechinho pra gente poder colocar o botão e fechar aqui na parte de cima. Lembrando que, se você quiser, você pode fazer um cordãozinho de correntinhas e aí passar aqui por toda essa partezinha para amarrar e aí fechando com esse cordãozinho de correntinhas, tá ok? Mas eu vou ensinar esse fechinho para colocar o botão, que eu achei que ficou realmente muito bacana. Eu gostei, espero que vocês gostem também. Eu gostei e espero que vocês gostem também. Você pode recobrir a argolinha com o barbante que você quiser, ou vinho, ou verde, ou cru. Eu vou recobrir aqui com o fio vinho. Faço aqui um nozinho. E vou puxar aqui esse fio por dentro aqui da argolinha, ficando com essa laçadinha. A gente puxa o fio por dentro da laçada. E assim a gente vai recobrindo a nossa argolinha. Vou fazendo isso até eu ter toda a minha argolinha aqui recoberta. Chegando ao final, a gente prende um ponto baixíssimo e arremata aqui o nosso fio. Eu vou deixar um pedacinho de sobra, porque eu já vou utilizar essa sobrinha aqui para eu poder fazer a costura, prendendo a argolinha no meu puxa-saco. Nós vamos fazer aqui a laçada inicial e 8 correntinhas. Três correntes para servir como o primeiro ponto alto. Venho aqui na quinta correntinha a contar da agulha e vou fazer um ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto em cima de cada correntinha de base. Chegando ao fim da carreira, a gente vai fazer uma corrente para servir como primeiro ponto baixo,
uma correntinha e um ponto baixo no mesmo pontinho aqui, no mesmo espaço de base, em cima aqui do ponto alto. Um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, pegando ele aqui no meiozinho, e um ponto baixo aqui na base do ponto alto. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. Vou colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. No último pontinho de base, eu coloco um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Um ponto baixo no meio aqui do ponto alto, um ponto baixo aqui em cima aqui do pontinho alto, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. Termino a carreira fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E aqui, no fim da carreira, eu prendo um ponto baixíssimo e arremato o fio. Assim a gente finaliza o nosso fechinho. Aqui então, pessoal, eu vou costurar essa argolinha na parte de cima do puxa-saco. Vou colocar bem aqui no meio. E vou fazer uma costura de mão, utilizando a agulha de tapeçaria, que é essa aqui. Aqui atrás eu vou arrematar o meu fio. E a argolinha já tá bem presinha. Aqui então, com o fio já arrematado, a gente já tem a nossa argolinha bem firme. E só um detalhe que eu quero ressaltar para vocês é que aqui atrás, quando a gente for arrematar o fio, a gente tem que fazer um nozinho, tá? E aí a gente divide o fio ao meio. Desse jeito, deixando 3 pedacinhos para um lado, 3 pedacinhos para o outro. E aí faz um nozinho com esses 2 fios, tá ok? Isso é para não soltar a costura, tá bom? Agora que a gente já prendeu a argolinha, a gente vai prender também aquela partezinha, o fechinho, que vai servir pra gente colocar um botãozinho aqui na frente. A gente vai prender esse fechinho virando aqui, ó, um pedacinho. E aí vai ficar desse jeitinho aqui. Então a gente vai prender aqui, só colocar assim, retinho, mas com o lado avesso aqui. Parte certa pra cá. Aqui a gente vai fazer uma costura de mão, assim como a gente fez aqui na argolinha. Vou deixar aqui um pedaço de sobra para depois arrematar o fio fazendo um nozinho. Aqui atrás eu arremato as sobras de linha, vou esconder esses fios e aí já tá prontinho. Só vou aplicar agora o botão. Aqui, pessoal, eu já apliquei o botãozinho, apliquei com costura normal, por isso eu não mostrei pra vocês, tá? Utilizei a agulha e a linha de costura normal. E aí é só passar aqui pelo fechinho, que já tá prontinho o nosso puxa-saco. Agora é só colocar na cozinha
e deixar o ambiente ainda mais aconchegante, mais bonito e muito mais elegante também. Eu gostei bastante dessa peça. Eu fiz também o porta-pão e também já estou pensando na capa de liquidificador e de batedeira. Então não perca as próximas aulas. Se você gostou, deixa pra mim aí o seu gostei, compartilha o vídeo e também se inscreve aqui no nosso canal. E você que quer se aperfeiçoar no crochê, quer aprender peças exclusivas, peças inéditas, dicas, técnicas exclusivas, vem participar do meu clube do crochê. Para participar do clube, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá no meu site e lá você pode saber mais e participar. O nosso site é o jnycrochet.com.br. Por hoje então é só, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!